Muito bem, queridos. O tema da nossa mensagem de hoje é discernindo a voz de Deus. E eu quero ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 10. João, capítulo 10, diz assim: em verdade, pode procurar. João, capítulo 10. Em verdade vos digo. O que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz. Digam comigo, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Repitam comigo: chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Digam comigo: elas o seguem, porque reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhece a voz dos estranhos. Aí o versículo 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Muito bem, no domingo passado eu falei sobre vencendo a tentação. Quem não veio e quiser ouvir, é só entrar lá no YouTube, né, que tem a mensagem de domingo passado. E um dos aspectos que nós trabalhamos na semana passada foi no sentido de sabermos discernir quando é a voz de Deus e quando é a voz de Satanás. Dado a importância desse tema, eu gostaria de trabalhar um pouco mais nesse sentido. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre conhecer a voz. Falhou. Pode falar mais alto um pouquinho, por favor? De quem que é essa voz? Alguém sabe de quem que é essa voz? Não, pera um pouquinho. Vocês sabem. O pai dessa criança, quem que é? Como que você sabe que é? Conhece a voz. Quem que é que você está chamando? Pode falar. Pode falar novamente. Quem que é o vô dessa criança? Opa, está lá o vô desse. Como que você sabe que você é o vô? Conhece a voz. Opa, a mãe já, quantas vezes essa mãe chama? Quantas vezes você já ouviu essa voz? Mãe! Tem mais um? Ah, está ali a avó, conheceu. Seu Paulo, tem alguém que chamou o senhor? Quem que chamou o senhor, seu Paulo? Não, olha para mim. Pode falar mais uma vez. Só para eu não. Quem é que chama o senhor, seu Paulo? Não é sua neta. E não é mesmo. Por que seu Paulo não conheceu a voz? Porque não tem uma convivência assim tão chegada. Se fosse a neta, conheceria, né? Muito bem, queridos. Tem mais um? Obrigado. Eu fiz isto, queridos, apenas para ver o seguinte: a gente conhece a voz de quem a gente convive, né? É que o neto dele tem estado tão longe, lá em Birigui, e
Em Lins, aliás, está aqui, ele está com o neto na cabeça e no coração, né? Mas eu fiz isto, queridos, para mostrar o seguinte: nós conhecemos a voz de quem nós convivemos. É interessante que pode ter um monte de criança lá no berçário brincando, mas se uma criança chorar, a mãe sabe de quem é aquele choro. De quem é aquele choro. Vamos orar? Querido Deus, eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor nos ministre, o Senhor nos ensine, o Senhor nos fale, e que nesta noite saibamos mesmo, aprendamos mais ainda a discernir a voz de Deus, que é a voz que nós queremos ouvir, obedecer, seguir. Que seja uma mensagem clara e oportuna para cada um. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria iniciar dizendo que existem muitas vozes hoje, tentando chamar a nossa atenção. São muitas vozes. Nós não vamos falar sobre todas as vozes, mas de algumas delas. A primeira voz é a nossa própria voz. A nossa própria voz. Nós temos as nossas próprias vontades, as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos, e muitas vezes nós queremos impô-las a nós mesmos. A gente quer ouvir o que a gente quer. A gente quer ouvir o que a gente gosta. E por mais que muitas pessoas, ou até a palavra diga, não é bom, mas é a voz que a gente quer ouvir. E a gente fica batendo naquele sentido que a gente quer, que a gente gosta. E é interessante, e é importante que nós saibamos que, principalmente nós evangélicos, às vezes usamos até um argumento muito forte para tentar nos convencer e convencer às vezes outras pessoas. Então, tentam colocar Deus na história, tipo, Deus falou comigo. Esta semana eu conversei com uma pessoa acerca de determinado assunto, que não tem nada a ver com Deus. É ela que quer, é essa pessoa que quer, é essa pessoa que deseja. Quando a gente tentou argumentar, disse, não, mas Deus falou comigo. Deus falou, mas eu não creio que é dessa forma que Deus age, que Deus trabalha. Olha, eu orei e Deus me mostrou. Lembro na semana passada, eu falei que às vezes a pessoa começa a orar, o menino começa a orar, Senhor, prepara uma namorada para mim, não sei o que, começa a orar e aparece lá uma menina, a gente fala, nada a ver, ai que desgraça na vida desse cara, mas eu orei, pastor, pedindo para Deus, só que o diabo escutou e mandou a menina errada, né? Pôs no meio e o cara está acreditando. O contrário também é verdadeiro. Mas eu orei. Precisa orar e discernir a voz de Deus. Quantas vezes Deus quer que eu faça isso? Eu não creio, tem certas coisas que Deus não ia mandar fazer isso, não é de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente espiritualiza tudo. É a gente que quer e põe Deus no meio. Eu estou cansado de ver isso. Muitas vezes é apenas o nosso sentimento, o nosso desejo. E a pessoa coloca como sendo de Deus. Quanto a isso, queridos, nós precisamos lembrar e voltar para a Bíblia. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, tem um versículo que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então essa voz nossa precisa passar por um certo crivo, porque nem sempre essa voz nossa, do nosso querer, da nossa vontade, é realmente a melhor, porque nós nos amamos, mas às vezes a gente faz cada bobagem com a vida da gente. Então precisa tomar cuidado com a nossa voz. Um outro aspecto é que normalmente a gente gosta
de ouvir e de pedir confirmação de pessoas, mas a gente quer pessoa que fale aquilo que a gente quer ouvir. Se vai tomar uma decisão e tem alguém que a gente vai ouvir e não fala aquilo que a gente gostaria de ouvir, quer ver um exemplo? Lá em 1 Reis, capítulo 11, fala de Salomão. Salomão fez um mau reinado e pisou mesmo no povo, colocou dificuldade a tal ponto que Jeroboão, ele fugiu para o Egito, e ele fugiu mesmo. Depois que depois que Salomão morreu, assumiu Roboão. E aí, Jeroboão veio a Roboão e falou: olha, Roboão, é o seguinte, se você receber bem o meu povo, se você nos receber bem, se você tratar bem, nós voltamos e vamos te servir. Vamos te servir. A gente pode negociar, pode conversar, vamos aí, e é um povo só, vamos fazer desse povo de Deus um povo unido, um povo forte. Roboão falou: me dá um tempo para eu pensar. Ele reuniu os anciãos, os conselheiros mais antigos, e falou: olha, está acontecendo assim, 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 assim. Os anciãos falaram: olha, é ótimo, perdoa-os, receba-os, trate-os bem, e você vai ter um reino forte, porque eles vão estar com você. Ah, tá bom. Aí ele foi e chamou os jovens, seus amigos, e colocou a mesma questão, e os jovens: não, se você baixar a guarda, eles vão deitar e rolar, não, diga para eles que você vai ser mais duro do que o seu pai, e o dedo mínimo seu vai ser maior do que o dedo maior do seu pai. E isso pareceu-lhe bem, e ele chamou Jeroboão e falou: olha, nada feito, eu vou tratar vocês com mais dureza ainda do que o meu pai tratou. O meu dedo minguinho vai ser mais pesado que o dedo maior do meu pai. Sabe o que aconteceu? Vocês sabem? É aí que começa a divisão do povo de Israel, que eram em 12 tribos, e aí ficaram 10, saíram, duas ficaram com Roboão, e aí houve a divisão, depois divisão, até que foram tomados e levados cativos. Por que Roboão ouviu os jovens? Porque ele queria ser mais forte do que seu pai, ele queria ser maior, ele queria ser mais duro. Então a gente precisa tomar cuidado, nós falamos sobre isso na semana passada, até para quem a gente pede conselhos. Muito bem, mas eu quero caminhar. Segunda voz que vem aí clamando é a voz do povo, voz de outras pessoas. Sabe aquela história? A voz do povo, como que é aquele versículo mesmo? A voz do povo, onde que está escrito esse versículo? Está no 5º evangelho, não é? Nos 4 não está, né? Está no 5º evangelho, evangelho dos homens. Mas há um dito popular: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, não necessariamente. Aliás, o correto tinha que ser assim: a voz de Deus é a voz do povo, né? O povo fala o que Deus fala. O povo, queridos, é manipulável e manipula. Povão manipula e é manipulável. As pessoas, geralmente, elas são condicionadas pelos valores vigentes e pela mentalidade comum. Ou seja, agem conforme todo mundo age. Ah, todo mundo faz isso. Ah, todo mundo faz aquilo. Pensam conforme todo mundo pensa. Falam conforme todo mundo fala. Todo mundo fala assim. Todo mundo diz isso. Sentem o que as pessoas estão ao seu redor sentem. Nós somos influenciados.
Eu me lembro que uma ocasião, faz tempo isso, eu era pastor em Tupã. Foram lá em casa nos visitar as irmãs da Deise, e elas foram numa sorveteria. E aí viram fazendo sorvete, e aí o dono da sorveteria, eles perguntando: o que é esse sorvete? É de banana. É de banana? E é bom? Ah, é muito gostoso, esse sorvete é muito bom e tal, não sei o quê. Aí, deixa a gente experimentar. Ele deu uma colherzinha para cada uma, elas experimentaram o sorvete de banana. Que gosto gostoso de banana, olha como que saboroso que é. Aí o dono da sorveteria disse: não, eu não coloquei a essência ainda. Mas ele disse que era gostoso o sorvete de banana, que era bom o sorvete de banana. As pessoas reagem, movido por todo mundo reage desta maneira, vive, se preocupa, usa o tempo da forma que são orientados, alimentados, e muitas vezes levados por influência de outras pessoas. Muitas pessoas por si mesmo não fariam determinados assuntos, não teriam determinadas atitudes, mas influenciado, orientado. Sempre foi assim, sempre. Mas com o avanço dos meios de comunicação, meio de comunicação em massa, isso cresceu muito mais. E a verdade é que a mídia dita a moda, por exemplo. Você vê, às vezes a gente vê umas esquisitices, né? Porque agora é moda. Põe o cabelo para lá e para cá, pinta de não sei de que cor, de outra cor, e sai esquisito aí, quase que uma relia, mas é moda, é moda agora, então faz, não umas roupas extravagantes. Vocês veem que às vezes a gente aprende, né? Como que combina as roupas. Demorou muitos anos para eu aprender a combinar a calça com a camisa e com o sapato, mas de repente a mídia muda tudo, ela faz o que quer. Muda os costumes. A gente vê, por exemplo, hoje, a questão do homossexualismo. Quase que tudo que aparece na televisão, na mídia, é tentando influenciar, tentando fazer a cabeça, e vai mudando, porque a preocupação maior com a próxima geração, e vai trabalhando, influenciando, e vai se tornando comum. As opiniões, isto é chamado de consciência de massa, ou massa de manobra, não é? Usa como massa de manobra. Quer ver um exemplo, bem dos nossos dias, ocorrido nestes dias agora, na França, com o jornal Charlie Hebdo. Com o assassinato daqueles jornalistas, então houve um movimento muito grande, e quase que todo mundo ali apoiando e levantando o cartaz: eu sou Charlie, e todo mundo ali. É uma massa de manobra. Agora, queridos, é claro que não justifica assassinato, a crueldade, não justifica. Mas tem o seguinte: eu teria muita dificuldade de apoiar um jornal com estas charges que são feitas. Os muçulmanos ficaram ofendidos porque fizeram lá uma caricaturazinha de Maomé. Mas, queridos, é de arrepiar as charges que aquele jornal faz a respeito do cristianismo. Obscenos, pornográficos, maldosos. Quando faz a charge do Espírito Santo com Jesus, com Deus, depois a Trindade, coisas pornográficas que eu dei uma olhada e pulei, porque eu não tive coragem de ver totalmente. Como que eu posso apoiar, queridos? Mas a mídia conduz o povo, e o povo: eu sou Charlie, eu não sou. É claro que também não apoio aqueles criminosos. Um erro não justifica o outro. Agora, queridos, nós precisamos saber discernir. Todo mundo está falando, todo mundo está nos ensinando, todo mundo está cooperando nesse sentido.
Quando a gente precisa de uma decisão, vem alguém que dá um conselho, vem outro que dá outro conselho, vem outro que dá o conselho, e o conselho não é ruim, não é dispensável. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Só que nós precisamos saber discernir quando este conselho vem da boca de um homem, de uma mulher de Deus. O cristão precisa saber discernir. E os versos 5 então: de modo nenhum seguirão determinados conselhos, determinadas conversas, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E o versículo 8, ele diz: as ovelhas não lhes deram ouvido. Tem atitudes que nós não podemos dar ouvido, e é o Espírito Santo quem nos dá discernimento e sabedoria. Mais uma voz, a voz de Satanás. Às vezes a gente chama a voz do mundão. Quando a gente fala de voz de Satanás, voz do diabo, não significa necessariamente a voz dele, ele falando. Às vezes isso acontece. Num caso de possessão, por exemplo, numa incorporação satânica. Quando isso acontece, a voz da pessoa muda, é arrepiante, é terrível. Quem já teve essa experiência de estar com alguém possesso ou tomado pelo inimigo, sabe que isto é terrível, é arrepiante, é nojento, é asqueroso. E a gente clama por Deus. Mas mesmo sendo com esta voz nojenta, arrepiante, mesmo assim, Satanás usa as pessoas, e usa a boca das pessoas, fala por intermédio das pessoas. Quando isso acontece, queridos, é mais fácil de discernir, porque você vê, mudou a voz, olha que voz horrível, olha, você sabe que não é a voz da pessoa, é mais fácil de discernir. Mas quando falamos sobre saber discernir a voz do diabo, é discernir as influências, as propostas, os direcionamentos dele. O que a pessoa está falando não é de Deus. Lembra uma vez que chega alguém e dá: arreda-te de mim, Satanás. E era um Pedro, um homem de Deus, mas ele estava emprestando a boca dele. E nós precisamos, olhe para mim aqui, cuidado, porque Satanás é atrevido e ele muitas vezes quer usar a sua boca. Por isso, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado. Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa reunião assim bem calorosa, e alguém quis falar, e eu falei: deixa eu perguntar uma coisa, meu irmão, o que você tem para falar é de Deus? Se for de Deus, fala e nós vamos ouvir. Se não for de Deus, por favor, fica quietinho. Porque às vezes numa discussão, numa conversa, todo mundo quer dar palpite, quer falar, e precisa tomar cuidado para não emprestar a sua boca para Satanás. Às vezes ele vem até com uma voz macia. Sabe, a gente pensa em Satanás com aquele rabo comprido, com os negócios aqui, chifre, ou falando grosso. Mas às vezes não, queridos. Às vezes vem com uma voz macia. Sabe daquele galanteador que chega: oi, querida, oi, meu bem, tudo bem? Não é a mulher dele, não. Para a mulher dele ele fala: ô, minha véia. Mas para outra ele chega: oi, querida, como que vai? E a mulher se derrete toda. É uma voz macia que está ali. Estou sabendo quem está por trás dessa voz macia. Arreda-te, Satanás. Ou pode ser também de uma voz sedutora, né? Parece-me que as pessoas são até treinadas para isso no comércio. Quando tem uma balconista, numa ocasião eu e a Deise fomos juntos comprar um determinado material para
para a nossa casa, e a pessoa que estava trabalhando, que ia precisar do material, foi conosco. E ele chegou no balcão, a balconista veio, oi, tudo bem? E começou a alisar a mão dele. O que você está precisando hoje, meu amor? Eu e a Deise demos uma olhada, né? Voz da sedutora, na minha mãozinha não vai fazer isso não, porque essa mão e essa voz de meu amor, esse meu amor não é de Deus não, porque eu conheço a voz do meu verdadeiro amor. Precisa tomar cuidado, às vezes, queridos, quantos que não tem interesse, não chega conquistando, mas é conquistado, vai com aquela vozinha macia. Lembram do texto que nós trabalhamos a semana passada? Chegou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça que essa pedra se transforme em pão. Quer uma proposta melhor do que essa para quem está 40 dias jejuando, oferecer pão? Que mal que tem nisso? O mal está por trás dessa proposta. Sabe quando você está sem dinheiro e aparece alguém e faz uma proposta de um dinheiro fácil para você? Olha, esse dinheiro caiu do céu nada. Tem dinheiro que cai dos infernos, aquele negócio rendoso. Agora eu vou salvar a minha vida, mas é ilegal, isso eu não quero. Aquele trabalho, uma pessoa que está desempregada há tanto tempo, aí abre uma porta. Uma ocasião, um rapaz estava desempregado e apareceu para ele uma oportunidade. Trabalhar numa companhia, que eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, mas que vende cigarro. E ele mostrou que a proposta era boa, dava um bom resultado. E ele ia vender cigarro. E a gente sabe dos prejuízos todos do cigarro. Não, mas eu não fumo. Mas está vendendo, está facilitando para as pessoas. Esse trabalho não é o que Deus tem preparado, não. Meu cunhado ficou desempregado um tempo e crente em Cristo Jesus. E ele resolveu abrir um bar, um boteco mesmo. E pôs bebida para vender ali. Chegou a tal ponto que ele não conseguiu vender nem o ponto. Deus não abençoa. Nós precisamos saber discernimento. Por mais que estejamos precisando de alguma coisa, precisamos saber, é Deus? É Deus quem está falando? É Deus quem está dando? Então engana-se quem pensa que o inimigo fala só coisas ruins. 2 Coríntios 11:14 diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tem muito Satanás se transformando em anjinha de luz. Parece que é uma anjinha, está procurando uma namorada e olha, ai que anjinha, é nada, é capeta. Tem muitos se transformando em anjo, que anjão, né? Que anjão, é anjão nada, é capetão no duro. Se transforma. Marcos 13:23 diz assim, prestem atenção, prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Versículo 21, se alguém vos disser, eu comecei do 23, volto para o 21, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredite. Versículo 22, diz qual é o objetivo de Satanás aí, é enganar, e se possível, os próprios eleitos. Então, queridos, quem dá discernimento, não confie na sua sabedoria, não confie na sua esperteza, não confie na sua experiência. Quem dá-nos discernimento para saber que de quem é essa voz, é o Espírito Santo de Deus. Muito bem, mas vamos para a última voz, porque o tempo já está caminhando. É a voz doce, é a voz suave, é a voz poderosa, é a voz amorosa, é a voz de Deus. Agora,
Da mesma maneira, quando falamos de ouvir a voz de Satanás, que não é a voz do próprio, mas ele está usando a boca de outras pessoas, não significa necessariamente Deus falando também assim, pessoalmente, tipo: filho meu, eis que hoje eu quero falar com você. Não sei nem se nós estamos preparados para ouvir essa voz. Você já pensou? Lá orando à noite você escuta: meu filho, escute o que eu vou falar para você. Eu creio que isso acontece, queridos. Eu creio que isso acontece. Na Bíblia, nós lemos muito sobre essas experiências. E eu tenho encontrado alguns irmãos que compartilham comigo experiências e dizem: Noidi, eu ouvi Deus falando como eu estou te ouvindo. Eu creio que Deus pode fazer isso, mas não é o mais comum nos nossos dias. Como que Deus fala? Como que nós ouvimos a voz de Deus? Em primeiro lugar, queridos, Deus nos fala pela sua palavra. Por isso, se você quer ouvir a voz de Deus, pegue o caderninho do Daniel, da Larisa, vai ler a palavra de Deus, porque aqui tem tudo o que nós precisamos ouvir. Ninguém vai ouvir a voz de Deus se não estiver estudando a palavra de Deus. E se ouvir uma voz e não conhecer a palavra de Deus, corre o risco. Lembram-se? Quando estava pregando e chegou numa determinada região e falou, e ele disse: olha, nós vamos consultar. Se for do Senhor mesmo, nós voltaremos. E o que é dito? Que os de Bereia são excelentes. Por quê? Foi consultar na palavra. O que você precisa decidir, você orou, você pediu para Deus, vai consultar na palavra. A palavra de Deus foi escrita e ela tem resposta, encaminhamento, direção, ensino para todas as áreas da nossa vida. Se alguém lê e pratica a palavra de Deus, jamais vai ter o seu nome protestado, o seu nome, por quê? Porque a Bíblia dá discernimento, ensina como é que a gente trabalha com dinheiro. Tem filhos? A Bíblia ensina como educa filhos. Enfim, em todas as áreas. Quer ouvir a voz de Deus? Abra, estude, leia, que tem ensinamento para todas as áreas. Fala conosco. Como que ouvimos a voz de Deus? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Quando Ele fala, nós não temos dúvida. É o Espírito Santo quem está falando. Em Romanos 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito. Há confirmação, há casamento, confirmou isto, é de Deus. Às vezes, queridos, eu tenho algum sentimento que Deus está falando, e eu falo: Deus, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Eu sei que o Senhor fala de uma maneira clara, mas tenha paciência comigo, eu que sou meio burrinho, difícil de entender. O Senhor pode falar para mim de uma maneira mais clara? Ou o Senhor pode confirmar através de alguma outra pessoa, ou algum texto bíblico? Não tenha dúvida, não tenha preocupação de pedir confirmação de Deus, porque Deus não quer que nós caiamos na lorota, seja de pessoas ou do diabo. Agora, quando é do Espírito Santo de Deus, há uma certeza tão grande que nós não temos dúvida. Deus nos fala também, queridos, através de homens e mulheres de Deus.
Se você vai pedir um conselho, uma orientação, não é para qualquer um, é para um homem, para uma mulher de Deus, que você sabe que tem a vida limpa, coerente, bonita, que está em comunhão com Deus, e você vai dizer: olha lá o que você vai falar para mim, que eu estou pedindo para você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Queridos, quando alguém vem e pede um conselho para mim, eu tremo na base, eu falo: Senhor Deus, me dá sabedoria. E Deus, pela sua infinita graça, Ele usa a mim e pode usar cada um de vocês. Deus quer usar a sua boca para abençoar outras pessoas. Recentemente nós ouvimos uma mensagem aqui no domingo de manhã do pastor Josué Gonçalves sobre o princípio de autoridade. Quem não assistiu ainda, eu tenho o DVD, posso passar, é muito oportuna aquela mensagem. E eu quero ler com os irmãos um texto, já caminhando para o final, de Hebreus 13:17. Ele diz assim: obedecei aos vossos guias. Quando guia aqui, querido, deixa eu fazer um parente, o guia aqui não tem nada desses guias de orixá, de umbanda, não tem nada não. Esse guia aqui, a tradução é de líder, né? Obedecei os vossos líderes. E líder também aqui é líder espiritual, né? Pastores, presbíteros, os líderes de células. Então, obedecei os vossos líderes e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Deixa eu ler esse mesmo texto na Bíblia, na tradução Mensagem. Diz assim: sejam obedientes aos vossos pastores, ouçam o conselho deles, eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Queridos, a questão de ser pastor não é uma profissão. Eu creio, é um chamado de Deus. Algum tempo atrás alguém falou: ô pastor, hein, tal, e por causa desses pastores aí que aparecem na mídia, que dizem que recebem muito dinheiro, coisa parecida. Ô pastor, hein, eu também vou ser pastor. Eu falei: ótimo, só tem uma condição: tem que ser chamado por Deus. E quando aceitamos esse desafio, queridos, a minha vida é entregue nas mãos de Deus e para cuidar de vocês. A Bíblia diz que vela pela vida de vocês. Diz assim: estão atentos à condição de vida de vocês. Cada vez que eu sei que alguém está doente, às vezes eu nem vou visitar, porque até para receber visita quando está doente, as pessoas hoje têm dificuldade. Mas a minha vontade, e a Deise sabe disso, os meus filhos sabem disso, se eu pudesse eu saía correndo para estar juntos. Se eu sei que alguém está com dificuldade, eu gostaria, me proponho de estar junto, de chorar com os que choram. Eu acordo muitas vezes durante a madrugada, ou não acordo muitas vezes, ou muitas noites eu acordo e oro. Vou lembrando dos lugarzinhos onde vocês sentam. Por isso quem vem mais na igreja ganha mais oração, porque para facilitar para facilitar o meu rol de oração, eu vou correr nos bancos aqui, tal, ali sentam, tal, e facilita, porque normalmente sentam mais ou menos nos mesmos lugares, né? Então a gente vai orando, cuidando, direcionando, pensando o que é melhor, o que é melhor para cada um. Quando alguém fala: pastor, eu preciso tomar uma decisão, o senhor ora comigo. Eu peço: Senhor, eu não quero falar de mim mesmo. Quando eu vejo, e a Deise sabe disso,
os meninos sabem disso. Alguém que está assim desviando-se dos caminhos de Deus, o quanto eu sofro e o quanto eu choro. Não é força de expressão chorar, não. É chorar mesmo. Por quê, queridos? Eu quero cuidar de vocês. Quero que Deus me use para dar uma palavra. E o versículo termina dizendo assim: contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Dia 4 de janeiro, eu completei 40 anos de ministério. E é dos tempos mais difíceis de pastorear. Sabe por quê, queridos? Não é saudosismo, não. Lá atrás também tinha dificuldade. Mas quando o pastor falava, tinha peso. O líder, o presbítero falava, é um presbítero, é um homem de Deus, ou é uma mulher de Deus. Hoje, queridos, é difícil porque a gente fala, não faça isso, não vá por aí que Deus não está nesse negócio. Ah, tá bom, sai e vai fazer. Faz, se dá mal, e depois volta, ah, pastor, complicou a situação. E a gente recebe ainda com amor. Recebe, tá bom, vamos cuidar, né? Eu me lembro dos tantos casos. Uma senhora, uma ocasião, queria fazer sociedade com uma outra pessoa. E eu disse, olha, a Bíblia diz isso, que não há sociedade, não deve fazer sociedade entre crédulo e incrédulo, entre crente e não crente. A Bíblia está dizendo isso, assim. Ah, tá bom, pastor. Saiu e foi e fez. Dali poucos de tempo, a empresa estava quebrada, e estava sofrida, não estava vindo mais na igreja, não sei o que. Alguém foi conversar, você já falou com o pastor? Não, não vou falar com o pastor, porque ele me alertou, e eu não obedeci, e eu me dei mal, então não vou nem falar com ele, porque eu tenho vergonha. Essa outra pessoa veio falar comigo, eu fui falar com a pessoa, falei, vamos orar, Deus é misericordioso, Deus vai achar. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra, busque o Espírito Santo de Deus. E nesta igreja tem homens e mulheres de Deus. Eu não sou nenhum santo, mas eu estou aqui atendendo uma convocação de Deus. E eu peço para que Deus me use na sua vida. E quando eu tiver que dar uma orientação, vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, não faço nada. Vocês que estão comigo há alguns anos, sabem que eu não tomo decisão precipitada, não tomo decisão, não busco, não dou uma palavra, não oriento, sem buscar da parte de Deus, porque eu sei do peso da responsabilidade. Não é fácil eu estar dizendo isso para vocês, porque fica parecendo que eu sou melhor, ou que eu sou mais santo, mais perfeito que vocês. Não é nada disso. Deus sabe das minhas fragilidades, dos meus pecados, mas Deus também me chamou e eu estou aqui. Não é por uma escolha minha. Eu não escolhi, eu estou porque Deus me escolheu e me colocou, e colocou vocês como minhas ovelhas, e disse, cuida bem dessas ovelhas. E eu sei, lá em Ezequiel diz isto, que se não cuidar bem de vocês, Deus vai requerer isto de mim. Deus vai requerer isso de mim. Então, como que nós ouvimos a voz de Deus? Só para a gente terminar. Palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, e ouvindo homens e mulheres de Deus. Nós vamos aprendendo a ouvir e a discernir a voz de Deus, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. Quanto mais você cresce, mais você vai aprender. Ah, essa é a voz de Deus. Quanto mais você convive com alguém, de repente, quando é um namorinho, a menina está lá, bem, e o bem está bem longe, não sabe ainda, mas depois de um tempo, o bem da mulher, o marido escuta de longe, e o bem do marido, a mulher escuta de longe.
Por quê? Esta convivência. Quanto mais você convive com Jesus, mais você vai aprendendo a ouvir e a discernir a voz de Deus. Vocês se lembram de Samuel? Samuel, filho de Eucana e de Ana. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Penina e a outra Ana. Naquele tempo era permitido, no Antigo Testamento, tinha duas mulheres, mas mesmo no tempo, sendo permitido por Deus, nunca deu certo. Nunca deu certo. A bigamia não adianta, que não deu certo, mesmo quando era permitido por Deus. A Bíblia diz que Eucana amava a Ana, mas ficava com Penina, porque Penina tinha filhos. Então ele ficava com Peninha de Penina, então estava com Penina. Mas Ana não tinha filhos. E aí ela ora e pede para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, um homem, eu vou consagrá-lo a Deus, vou consagrá-lo ao Senhor, vai ser do Senhor. E Deus ouviu a voz, fazendo uma história longa, curta, Deus ouviu a oração de Ana, teve um menino, pôs o nome de Samuel. Na primeira vez que Eucana foi para a igreja, ele disse: olha, hoje eu não vou levar o menino, porque ele ainda está mamando, mas vai ficar comigo. Quando ele crescer, eu vou junto com você levá-lo para apresentar para o sacerdote, para o pastor Levi e Eli, e eu vou levar lá e ele vai servir a Deus lá com o pastor Eli. Quando o menino ficou maiorzinho, ela preparou um enxoval, preparou tudo para o menino. E quando eu leio essa história aqui, eu me lembro quando eu tinha meus 18 anos, a minha mãe fazendo meu enxoval para eu ir para o seminário. Sabe, pegou lençol, escreveu meu nome nas minhas roupas, tudo. Bom, isso é outro problema. Mas aí foi e levou Samuel. Samuel foi crescendo, foi se desenvolvendo, e ali já estava até pregando, já estava ensinando, já estava. Mas um dia ele escutou uma voz: Samuel. E ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Correu e foi lá e falou: Eli, o senhor me chamou? Ele disse: não te chamei não, pode voltar a dormir. Pessoa de madrugada: não, volta a dormir, deixa eu dormir em paz. Novamente a voz: Samuel. Samuel levantou, foi lá: pois não, senhor, o senhor me chamou? Ele: não chamei não, volta a dormir. Terceira vez: Samuel. Ele foi lá, aí Eli já era um homem mais experimentado, já conhecia mais a Deus, disse: já entendi, quem está falando com você é o Senhor Deus, volta a dormir. E se vier a voz novamente, você fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a Bíblia diz que até então Samuel ainda era um mocinho, não tinha tido maiores experiências, então ele ouviu a voz de Eli. E aí Deus: Samuel. E ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Muito bem, Samuel, eu vou fazer algo extraordinário, eu vou dar uma mensagem através de você. Agora, queridos, você está entendendo? Samuel era um homem, Eli era um homem já mais experimentado. Agora, Eli já era um homem mais experimentado, ele foi procurar Eli. Agora Samuel também já tinha sua experiência com Deus, já sabia discernir a voz de Deus. Quanto mais você conviver com Deus, quanto mais próximo, quanto mais você falar com Deus, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você for enchendo-se do Espírito Santo, você vai saber discernir: essa voz não é de Deus, não quero nem ouvir, arreda-te. Mas quando é a voz de Deus, fala, Senhor, eu estou fazendo isto. Às vezes, queridos, Deus fala para a gente fazer algumas coisas que, será? Mas quando a gente tem convicção de Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, mesmo que não seja aquilo que a gente queria, a gente faz com alegria, porque é a coisa mais gostosa é saber
que nós estamos fazendo o que Deus quer que façamos, que estamos no centro da vontade de Deus. Eu digo assim, que quando a gente está no centro da vontade de Deus e ouvindo a voz de Deus, não precisa nem pedir para Deus abençoar. Sabe por quê? No centro da vontade de Deus já vem com o certificado de bênção. Porque se Deus fala, Deus mostra, Deus chama, é porque Ele está nesse negócio e Ele vai abençoar. E eu quero terminar com João capítulo 10, agora o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Queridos, Deus fala ainda hoje, e Deus quer falar ao seu coração. Não seja precipitado querendo ouvir só o que você quer, o que você gosta, ouvindo a sua voz. Cuidado com a voz do povo, muito cuidado. E cuidado com vozes que parecem macias, mas é de Satanás. Busque a Deus, conviva com Ele. Você vai ouvir a voz dEle, a direção dEle. Se você está para tomar uma decisão, queridos, não tome enquanto você não ouvir a voz de Deus. Deus fala pela palavra, Deus fala pelo Espírito, Deus fala por homens e mulheres dEle. Busque a Deus, ouça a voz dEle, e você vai ser mais feliz. Eu me lembro que uma vez eu tive que tomar uma decisão, e foi assim bem complicado, porque na realidade foi difícil. Tomei a decisão e foi uma bênção. E o pastor Alfredo usou a seguinte expressão: o homem de Deus cai para cima. Se você é um homem e é uma mulher de Deus, mesmo quando você pensa que está caindo para cima, porque Deus sempre nos ergue, sempre nos levanta, sempre nos abençoa. O que nós precisamos é ouvir, ser dirigido por Ele, ouvir a voz dEle. Ele conhece a mim, Ele conhece a você, Ele conhece as suas ovelhas, e Ele tem prazer em nos conduzir. Curva a sua cabeça agora. Você tem certeza de que quanto ao seu negócio, aos seus negócios, quanto ao seu trabalho, quanto às suas finanças, quanto à sua vida espiritual, você é uma pessoa que tem ouvido a voz de Deus? Ou tem deixado se influenciar pelo mundo, pelas pessoas, pelo inimigo? Deus quer que você saia daqui hoje como um homem e uma mulher que sabe discernir, esta é a voz de Deus. Ore pedindo: fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu creio, Senhor, que alguns vieram, todos nós viemos aqui hoje querendo te ouvir, que tu fales agora, Senhor, uma palavra, uma mensagem, um recado. Fala, Senhor, fala, Deus, e nós te ouviremos, oh, aleluia, Jesus. Todos ouçam nesta noite a voz amorosa, saiam daqui alegres, contentes. Deus está falando comigo, Deus está falando, Deus está me dirigindo, Deus está me conduzindo. Eu sei por onde ir, porque Deus tem me mostrado. Eu sei o que fazer, porque Deus tem me ensinado. Eu sei o que falar, porque Deus tem colocado nos meus lábios tuas palavras. Se alguém está precisando ouvir explicitamente, claramente, a voz de Deus, seja para um fortalecimento na sua fé, ou seja para uma decisão que tenha que ser tomada, quer que nós oremos por você, eu
vou estender as minhas mãos sobre você. Você fica em pé. Vou orar para que Deus fale. Eu creio que Ele falou já esta noite. Mas se você precisa ouvir a respeito de um assunto específico, eu preciso de uma direção nesse sentido. Você fica em pé e eu quero orar por você em nome de Jesus.